Romanos capítulo 12, versículos de 1 a 2. Eu quero pensar com os irmãos nesses minutos sobre esse tema, adoração que renova. E aí eu compreendo que a adoração, irmãos, não está no nível de um momento cultico. O que é isso? De um momento de louvor, ou de um momento de uma reunião, de um momento de alguma elaboração religiosa. Não, a adoração acontece dentro da vida daquele que crê. Amém. Há uma mudança, uma transformação. Eu não sei se você já ouviu a frase que diz que os olhos são a janela, são as janelas da alma. E muitas vezes o que nós olhamos não é bom. E muitas vezes aquilo que vemos não é bom. Por quê? Porque as janelas da alma estão embaçadas. E a adoração, meus irmãos, é o processo santificador e purificador que Deus nos oferece. Então olha para a Bíblia. É bom citar, eu vou fazer 15 anos nessa igreja. Nesses 15 anos eu sempre disse para os irmãos, olha para mim, em nenhum momento eu falei, façam aquilo que eu estou dizendo. É muito importante dizer isso, porque é a Bíblia que nos orienta. É a Bíblia, meus irmãos, que diz o que nós temos que fazer. Há muitos irmãos, mas eu acho. Você acha o quê, irmão? Então, descarta a Bíblia. Não é o que nós achamos, é o que Deus tem para nós. Amém? Você crê nisso? Então olha para a Bíblia. Romanos 12 diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita, vontade de Deus. O que Deus quer de nós? É isso que Paulo trata neste artigo. O que Deus quer de nós? E então ele diz, olha, Deus quer uma vida inteiramente em suas mãos. Então o apóstolo Paulo, ele faz um convite, olha, você que crê, você que confia, você que declara que a bênção do Senhor está nas mãos de Deus, entregue totalmente, por completo a sua vida ao Senhor. Ah, pastor, mas isso eu sei. Mas quantas reservas nós temos? Quantas coisas nós limitamos a entregar? Nossa vida, o nosso linguajar, a nossa mente, as nossas propostas, a nossa religiosidade. Quantas coisas, meus irmãos, pense bem, que nos impedem de adorar a Deus plenamente. Mas eu faço outra pergunta. O que Paulo estava dizendo para a igreja hoje? Ele está dizendo, olha, a nossa vida cotidiana de um discípulo deve estar nas mãos do Mestre. Isso é, o nosso dormir, o nosso comer, o nosso trabalhar, o nosso passear, nós devemos oferecer como uma linda oferta para Deus. A sua vida é uma oferta para Deus? Onde você anda, você mostra que você é uma oferta para Deus? É isso que o texto nos orienta. Essa verdade que nos indica que em todo tempo de nossa vida nós devemos adorar a Deus. É por meio de uma consciência de adoração constante é que a nossa vida é restaurada, irmãos, é renovada. Pois quando não entendemos isso, nós separamos a vida espiritual da vida cotidiana. Há muito crente que é só crente na igreja, entre aspas, no templo, no prédio. Há muito crente, meus irmãos, que só tem informações bíblicas, culturais. Mas na hora de entregar, na hora de viver,
e vê que o seu IPVA está atrasado, você pergunta: o que eu posso fazer? Paga a multa. É o que você pode fazer. Mas pastor, é muito cara a multa. Ué, é o risco que você teve, não é, Luciano? Há alguns dias atrás teve uma reportagem sobre roubo de step de carro. Vocês viram? Estão roubando step de carro há muito tempo. Eu sei. Você sabe, né, Davi? Não porque ele rouba o step. É mais de 10 por semana. Carros, né? Ele é gerente da Localize, ele sabe disso. As pessoas vão lá, pegam o step do carro e roubam. Eu fiquei pensando, mas por que tanto? É porque tem muita gente que compra. O roubo, meus irmãos, acontece porque existe muita gente que não rouba. Não, ele não rouba não. Mas ele compra o som do carro. Ele compra o pneu do carro. Não, sério, que oportunidade. O celular. Porque nós achamos que vida espiritual, meus irmãos, é uma questão apenas assim superficial, religiosa. Eu vou lá, faço a minha oferenda. Aí você vai ficar escandalizado, não? É a nossa oferenda. Porque nós achamos que a nossa oferenda é ir lá no domingo e fazer a nossa proposta religiosa e no decorrer da semana vivemos dissolutamente. E é isso que Paulo está dizendo: olha, nós devemos nos consagrar, nós devemos entender que o culto que nós temos que oferecer a Deus vem de dentro. Aí limpa as janelas da alma. Qual o problema do povo que estava seguindo Moisés no deserto? A janela da alma. Quando eles começaram a enfrentar a dificuldade, ou quando Moisés começou a exigir questões espirituais, o que eles fizeram? O que esse homem está fazendo? O que ele está falando? Não é? Será que ele tem autoridade para fazer isso? Vamos apedrejar. Apedrejar o pastor. Porque não estava falando aquilo que eles queriam ouvir. Porque as janelas da alma estavam embaçadas. A primeira coisa que fazemos, meus irmãos, é culpar alguém. E nós culpamos essa pessoa para quê? Para nos proteger. Agostinho diz, Agostinho de Hipona, que todos que se dizem ateus estão fugindo de um compromisso. Você pode ver. Todo mundo diz que não crê em Deus. Por que não crê em Deus? Porque ele não quer ter compromisso com Deus. Porque Deus dá limites, Deus dá regras, Deus mostra o que nós temos que fazer. Então, quando eu digo eu não acredito em Deus, eu me liberto disso. É muito mais fácil. Meus irmãos, aqui em Romanos 12, de 1 a 2, está escrito que existe uma adoração espiritual e verdadeira. Isso quer dizer, isso significa que então, se existe uma adoração verdadeira, existe uma adoração falsa. Estão entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Se existe uma adoração verdadeira, existe uma adoração falsa. Uma adoração espiritual, meus irmãos, compreende o todo. Não é só você sentar aqui, desfrutar do ambiente e ir embora para casa. Uma adoração verdadeira é o todo da minha vida. Estão entendendo? Porque muitas vezes nós saímos daqui e ligamos a televisão, assistimos aquela novela em família, não tem nada a ver com influencia, é coisa do diabo, irmão. Do diabo. Aí pegamos a Bíblia e vamos falar de Jesus. Como? Estamos nos alimentando das coisas do mundo. Se você não percebeu, em família, não tem nada de família. Percebeu? E eu não vejo novela não, tá? Graças a Deus, eu estou liberto disso. A gente ouve que tem casal disso, casal daqui. Não é? Interessante, nós estamos bebendo dessa água. E aí, então, meus irmãos, eu entendo que uma adoração espiritual compreende todo. Você
triste saber que muitas casas de crentes não há oração, não há adoração, não há, meus irmãos, uma reunião bíblica, muitas casas. E aí quando chegamos no culto, no templo, somos doutores da lei. Passamos a semana toda, irmãos, assistindo novela, vendo esses programas de baixo calão que passam na televisão. Aí quando chegamos no culto, somos os doutores da lei. Verdadeira adoração, meus irmãos, uma pessoa vai determinar o seu sucesso se ela entrega totalmente, se aprofunda nos mistérios de Deus, mas se não entrega, vai ficar na superficialidade, duvidando de que Deus é e daquilo que Ele fez e faz. Meus irmãos, só quando nós adoramos verdadeiramente é que entendemos com clareza a vontade do Pai. Mas se isso não acontece, há uma entrega parcial e momentânea, a nossa adoração não é espiritual. Se formos sinceros com a gente mesmo, nós podemos entender que muitas vezes não oferecemos uma adoração espiritual, apenas uma adoração religiosa, formal, mas espiritual. Por que está dizendo isso, pastor? Porque uma adoração espiritual, ela modifica, ela transforma. Uma adoração espiritual, meus irmãos, ela faz um processo interior na minha vida que não me deixa ser igual. É isso que Paulo está dizendo. E então eu faço mais uma pergunta: por qual motivo uma pessoa adora de maneira não espiritual, falsa? Porque ela não tem adoração espiritual verdadeira. É simples. A busca daqueles que não se entregam totalmente nas mãos de Deus se resume em suas vontades, em seus desejos, sua carreira é resumida, meus irmãos, em ter bênção ou naquilo que ele pode ganhar ou trocar. Se ele não tem sucesso, ou melhor, ele não ganha algo em troca, ele não faz. Lembre-se, o homem foi criado para adorar, diz a palavra de Deus. Se ele não adora de maneira verdadeira, ele adora de maneira errada. É por isso que precisamos ter a compreensão correta da verdadeira adoração. E a pergunta é: o que é uma verdadeira adoração? O texto que lemos diz: é entrega total nas mãos de Deus. É não permitir que o mundo nos influencie com as suas seduções e sistemas de valores. Isso é adoração verdadeira. Eu fiz 3 aspectos, mas eu vou colocar um aspecto e domingo que vem eu falo os 2 outros. Primeiro aspecto desta adoração verdadeira, renovada. Primeira, você pode ler comigo? A verdadeira adoração está baseada na misericórdia de Deus. Versículo 1. Irmãos, eu falo a vocês pelas misericórdias de Deus. Sabe por que nós estamos aqui, irmãos? Hein? Pela misericórdia de Deus. Sabe por que nós não somos consumidos, irmãos? Pelas misericórdias de Deus. Sabe por que você tem um carro na sua casa? Pelas misericórdias de Deus. Sabe por que tem combustível no carro lá que trouxe você para casa? Misericórdia de Deus. Sabe por que você tem uma família? Sabe por que você
Precisamos reafirmar em todo o tempo que adoramos a Deus porque Ele é bom o tempo todo. E o tempo todo Ele é bom. Eu aprendi essa frase na Central e agora só falo ela. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Ele é bom. Vamos falar junto? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Vamos mais uma vez? Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Você crê nisso? Diga um amém, glória a Deus. Amém. Nós cremos. Deus é bom quando o meu carro é furtado. Deus é bom quando eu estou em crise na minha família. Deus é bom quando eu estou enfrentando problemas financeiros. Deus é bom, meus irmãos, quando Ele aperta da minha orelha e começa a me ensinar o que é ser crente. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Ah, meus irmãos, é olhando para a Bíblia que eu entendo isso. Vamos ler forte, Salmo 106, versículo 1, vamos juntos? Louvai ao Senhor, porque Ele é Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Então a frase que eu disse é bíblica. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Está aqui. Esse é um dos textos que falam sobre essa verdade, mas há outros e outros. Irmãos, um pensamento mundano tem tomado conta da nossa mente, tem desejado tirar de nós essa influência amorosa de Deus, porque é uma moda. Pense comigo, estão ligados aqui? Há uma moda de um povo bobão, que não conhece nada, dizendo que Deus não existe. É uma moda, é um modismo aí. E eu já falei no início do culto. Por que essas pessoas dizem que não acreditam em Deus? Porque eles não querem obedecer. Claro. É muito mais simples dizer assim: agora eu tenho 18 anos de idade, papai. Quem manda sou eu. Não é assim que diz assim o nosso filho? Eu sou dono do meu nariz. Aí o pai fala assim: você paga as contas de casa, meu querido? Aí ele: não. Você coloca combustível no carro? Não, ainda não. Você tem para onde ir se não for a casa do papai e da mãe? Aí ele fala assim: não. Então enquanto você estiver sobre a autoridade do pai e da mãe, fica aqui, meu querido, né, na regra da minha casa. É o pai que fala com a gente. Você tem para onde ir, irmão? Eu não tenho. O meu lugar é na casa do pai. Amém. E eu quero estar na casa do pai. Ah, meus irmãos, o Senhor Jesus é a dádiva de Deus no mundo, e isso está caracterizado em João 3,16. Ele oferece tudo o que a humanidade pecaminosa necessita para o poder, para o andar, para o compartilhar, para comparecer diante de Deus. O Espírito Santo é dádiva do Pai e do Filho, meus irmãos. A todo discípulo Ele oferece condições para uma vida frutífera, um testemunho poderoso e ousado. Porque há muitos crentes que não conseguem testemunhar da sua fé, porque nós temos tantas dificuldades, meus irmãos, de falar do Evangelho com os nossos vizinhos e amigos, porque a nossa vida espiritual, ela não é uma vida vitoriosa, de autoridade, de conhecimento bíblico, de profundidade espiritual, meus irmãos, que limpa as janelas da alma. Nós ficamos presos a um velho padrão, a uma velha religião, e não entendemos que Jesus foi condenado, Jesus foi perseguido, porque Ele veio com o mesmo conteúdo, meus irmãos, mas de uma forma diferente. E os judeus disseram: não, na nossa igreja nada pode acontecer diferente, porque nós somos dessa religião. Eles não entendiam a misericórdia de Deus em Jesus. Por que então nós devemos adorar? Porque o amor dele nos constrange.
A sua bondade nos protege em todo o tempo, nos dá certeza por meio da graça: eu sou salvo. Por isso que eu não acredito na perda da salvação, porque as misericórdias do Senhor, meus irmãos, duram para sempre. Salvação é uma atitude divina, independente da humana. Quem nos escolhe é o Senhor e não nós que o escolhemos. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Foi pela vida de Jesus que Ele nos deu condição de ter uma vida regenerada. Fora desse mundo hedônico, transitório, é pela ressurreição de Jesus Cristo, meus irmãos, é que nós vivemos diante a morte do pecado. É por isso que nós adoramos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3. Vamos ler juntos? Fortes, vamos lá? Bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo diante de nós. Misericórdia. Isso é misericórdia. Nós, pecadores, nós perdidos, fomos libertos, reconciliados, amém? Por isso que nós adoramos. Nós reconhecemos a pobreza, a miséria que vivemos, sem a presença de Deus, mas ao sermos alcançados, diz a Bíblia, por sua graça, nós temos novidade que nos desafia a entregar tudo o que somos. Você tem entregado tudo que você é diante de Deus? Graças a Deus, pastor, eu tenho entregado tudo. Tenho entregado tudo que tem nas mãos de Deus. É? E o orgulho? E as suas vontades? O texto está falando sobre vontades. Nós brigamos com o outro por quê? Por causa das nossas vontades. Mas eu gosto disso, porque é assim. Não é assim que a gente faz? Mas isso é normal, pastor. Não. Isso se chama egocentrismo. Eu não consigo entregar tudo, porque tem coisas que são só minhas. Nesse mundo hedonista que nós vivemos, a individualidade é o ponto central da vida. Podemos até compartilhar algumas coisas, mas não tudo, pastor. Mas a Bíblia diz diferente. Diz que tudo deve estar nas mãos de Deus. Romanos 10, 13. Você pode ler comigo? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele é generoso. Ele é bom. Não é só os pastores, os diáconos, os membros da Igreja Batista de Queimados. É isso que está na Bíblia? É ou não é? Todos. E há algum tempo nós achamos que a bênção era só para o meu grupo. Todos. Todos que invocarem o nome de Jesus. Jesus não está, meus irmãos, em templos feitos por mãos humanas. Mas aqui, Ele está aí? Ele está aqui. Ele é o nosso Deus. Deus esteja nos abençoando. Eu vou continuar esse tempo no domingo que vem. Queria que você lesse e relesse esse texto, porque eu nem sei que Ele é poderoso para nos livrar e para nos abençoar e para nos dar a visão bíblica que Ele tanto quer. Por isso eu quero orar contigo nesta manhã, para que nós saiamos daqui decididos a andar com o Mestre. Eu sei que há muitos padrões equivocados que tentam nos atrapalhar, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está aqui. E Ele está agindo poderosamente na vida
vida desta igreja. Curando, podando e acertando o nosso caminho. Mas que seja pela palavra. Em nome de Jesus. Amém. Feche seus olhos. Ó Deus, em tuas mãos, quero colocar todas as palavras ditas nessa manhã. E em tuas mãos quero colocar para a minha família, Primeira Igreja Batista de Queimados. Irmãos que tanto amo, pessoas tão preciosas para o Senhor e para a minha família. E peço ao Pai que o Senhor não permita que sejamos a mesma pessoa. Que haja nesta manhã uma modificação profunda no nosso interior. Ó Deus, o Senhor conhece o meu coração e sabe como eu tenho orado por esta igreja. Como eu tenho clamado, ó Pai, por tua misericórdia em nossas vidas. E pedindo, ó Deus, que o Senhor nos dê dos céus um avivamento bíblico profundo, onde as vidas sejam transformadas, não da boca para fora, mas de dentro para fora. Por isso, ó Pai, obrigado pela alegria de estarmos juntos, e que a cada dia isso cresça, e contamine cada um, e contagie cada um, para que o seu nome seja glorificado pela palavra que nos liberta. Esta é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode colocar de pé nesse momento? Você que nos visita, seja bem-vindo. Nós temos a escola bíblica agora, faça parte desse momento especial. É muito importante crescermos juntos. Dê um abraço no seu irmão e diga para ele: irmão, até a noite, porque Deus ainda tem um encontro conosco. Você que nos visita,